Olá você, estamos começando mais um Oitava Tech com bastante informação sobre tecnologia, sobre comunicação. Nós que somos aqui da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Departamento de Comunicação, nos colocamos à sua disposição para tornar a sua vida mais fácil. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que sempre viveu enchendo a paciência para participar desse podcast. Você não tem noção, chorou, fez pirraça, bateu o pé. Hoje nós vamos receber aqui um camarada que é expert nesse mundo da comunicação. Ele é cineasta, olha que top, formado em cinema e sabe tudo dessa área. Sabe sobre transmissão, sabe sobre ferramentas, sabe mexer com software. É muito conteúdo. Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo aqui, mais conhecido como Pedro Henrique. Falou outra coisa? Eu achei que ele ia falar. Eu achei que você ia falar o apelido, sabe? O apelido não. Não pode falar o apelido? Pode, fica seu cargo aí. Ai, vou falar o apelido, hein? Vou falar não. Mas ficou por sua conta esse negócio de que eu bati o pé pra participar, tá? Não! Você não deu piti, não. Não dei piti nenhum, não. Não tem nada disso, não. Então tá bom, então tá. Você não deu, né? Ô, Pedro, me conta. Quanto tempo aqui na Oitava que você... Vamos fazer como na comunicação mesmo, Isso. assim, oficialmente? Eu entrei em 2018 como estagiário, então vão fazer 3 anos, né? Já tem mais de 3 anos, na verdade, que eu tô na Oitava. Mais de 3 anos na Oitava? Eu fiquei 2018 como profissional? 2018, 19 como Mas você estagiário. já fazia uns negócios lá no meio dos adolescentes? Sim, eu trabalhei na LR, que é a terceirizada que presta serviço para a igreja desde 2012. De som, áudio. Isso, fazendo... Vamos trazer LR, queremos você aqui. Eu tô Luizão, imitando um Daniel. programa de TV. Eu tô vendo aqui, Tô imitando um programa de TV. Nós queremos a LR aqui, o Daniel, Sim. né? O Luiz Rosas. Isso, aí eu trabalhei lá desde... Em 2012 eu entrei, aí comecei a fazer mixagem ao vivo, né? Do culto, PA e tudo, e auxiliar eles também. Isso desde 2012. E nesse tempo também editando vídeo pro Ministério de Adolescentes, pra Read, fazendo brincadeiras. Aí é que tá a questão, que é muito legal. Você começou aqui na igreja, no GR News, nos adolescentes, aprendendo edição de vídeo, desenvolvendo nessa área. E aí depois você se tornou um profissional. Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu isso assim? Na verdade, quando eu fiz vestibular para engenharia elétrica e eu cheguei a estudar 3 anos de engenharia elétrica. Na minha cabeça, eu ia estudar engenharia e ia trabalhar nessa área do audiovisual. Eu estava estudando engenharia para trabalhar nessa área do audiovisual. Eu sempre gostei muito de som, sempre gostei muito da parte de iluminação. Então, o meu planejamento era puxar a minha formação de engenheiro para esse lado. Mas eu não tive uma afinidade muito boa com o curso de engenharia, e aí eu decidi sair, troquei, e depois de 3 anos estudando engenharia, eu saí e fui estudar cinema. E aí eu formei como cineasta. Mas olha só, você tinha acabado de dizer que através do trabalho voluntário, como adolescente, servindo na igreja, houve esse despertamento para essa área da comunicação? Não. Primeiro foi arquitetura. Não, engenharia. Engenharia, Eu sempre tive afinidade com essa parte de vídeo, de fazer vídeo, editar vídeo. Aí eu lembro até hoje, eu fiz não sei se é um propósito, enfim. Eu sei que eu orei, falei assim, porque começou a aparecer uns freela. E eu não tinha muita paciência para fazer freela, porque eu tava estudando engenharia. E não dava tempo. Aí eu orei e falei assim, se eu tenho dom, então que eu só vou fazer, combinei com Deus, eu só vou fazer coisa que for pra igreja relacionada a isso, essa parte de vídeo e tudo. Então, aí começaram a aparecer as coisas aqui. Tanto que em 2013 eu fiquei quase que 6 meses aqui na Oitava. A comunicação tava começando aqui na igreja, mais ou menos, assim, não tava muito desenvolvida. Foi quando isso? 2013. 2013, então a gente... O coordenador era o presbítero Wagner.
Gonçalves. Então 2013, 2021 não tem tanto tempo a comunicação aqui, né? Formada. Eu acho que já tinha um tempo antes e tal, enfim. Mas eu conheci a comunicação da Oitava nessa você época. conheceu em Isso, 2013. E aí fiquei aqui uns 6 meses vindo aqui quase todo dia, descobrindo como é que fazia a transmissão. Eu já fazia uma transmissão nessa época, mas era muito mais simples do que se faz hoje em dia, dos cultos. Editando alguns vídeos, fiz uma série de vídeos para treinamento de líder de GECOI, de célula. E como é que foi esse processo? Porque hoje você está atuando aqui na comunicação como supervisor operacional, de operações. Só no nome, né? Não. Só no nome, Não, né? mas tudo bem. é por conta do conhecimento. Você tem muito conhecimento, que você sabe trabalhar com software, você sabe mexer na Blackmagic, que é um equipamento de... Inclusive, nós vamos fazer no nosso canal aqui, para você que está nos acompanhando. No YouTube, né? No canal no YouTube do Oitava Tech, nós iremos colocar aqui vários vídeos ensinando a mexer em equipamentos, ensinando a trabalhar com a Blackmagic, o software que nós usamos para transmissão. Eu posso te afirmar uma coisa, o padrão que nós temos hoje aqui é um padrão de TV. Sim. Uma pequena emissora. Uma pequena emissora, sim. Uma pequena emissora de televisão já tem todo esse equipamento que a gente tem aqui. Sim. Você concorda com isso? Concordo. Quando a gente tinha um equipamento aqui que a gente fazia a transmissão. E aí a gente optou por questões de manutenção, possibilidade de mudar, expansão também. A gente optou por uma solução discreta, que a gente chama, que os equipamentos são separados, não há uma integração física dos equipamentos, são vários equipamentos para fazer uma coisa. Isso veio depois que a gente fez visitas técnicas, a gente visitou a Globo, a gente visitou emissoras. Vocês chegaram a visitar a Sim. Globo aqui? Que legal. A gente montou com base tanto na Globo quanto na Rede Minas também. A gente visitou essas 2 emissoras, né, e outros conhecimentos também. A gente fez um estudo bem profundo de que solução que ia atender a gente melhor, porque a gente vinha aí de quase 10 anos com um equipamento, que a gente estava tendo problemas recorrentes no final das contas com esse equipamento, porque ele era inadequado para a gente. Era uma solução total integrada que pode atender muita igreja, mas a gente identificou que para a nossa realidade era mais interessante ter uma solução discreta, uma solução, vários equipamentos para fazer uma transmissão. Uma transmissão. E então isso exige muito mais estudo, exige mais treinamento, né? Então você tem que ter um conhecimento técnico para montar esse tipo de solução, né? E você buscou esse conhecimento técnico onde? Conhecendo uma pessoa, conhecendo outra pessoa. Estudando na internet. Estudando na internet, conversando com gente. A gente tem acesso, né, a igrejas do mundo todo, assim, pela internet. Então a gente conversa com as equipes técnicas de outras igrejas. Quais equipes grandes que você já teve troca de informação, de ideia, fora do Brasil, de igreja? Vamos começar aqui, né? Aqui a gente conversa muito com o pessoal da Igreja Batista Central, da Central. Isso. A gente conversa bastante com o pessoal de lá. Um abraço para eles. Manda um abraço para eles. Amigos lá. Isso aí. Eles também têm uma solução parecida com a nossa, discreta e tal. A gente conversou daqui, né? Aí o pessoal da Lagoinha também. A gente conversou com o pessoal da Lagoinha. Chegaram aí lá na Rede Super? Na Rede Super não. A gente foi na Lagoinha mesmo. Na Lagoinha para essa questão de transmissão do culto. Eu não fui, mas a pessoa da comunicação também chegou aí na Getsemane, aqui em Belo Horizonte. Aí a gente tem contato com o pessoal de Pinheiros também, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso. E aí, fora do Brasil, a gente tem contato com o pessoal que trabalha na Life Church. Né? É uma igreja de referência também nessa área. Sim, pessoal da Life Church. Pessoal da Central Church, que tem várias centrais, Central Online, Central Church. Uma vermelha lá no YouTube, lá, que faz os musicais muito malucos, muito doidos, assim, incríveis, assim. A gente tem conversa com eles de vez em quando. E tem outras igrejas também que a gente conversa com o pessoal. E profissionais específicos também. A gente tem contato com o pessoal que trabalha só com parte de iluminação cênica, aí troca ideia de vez em quando, muito por post do Instagram mesmo. Eles postam uma coisa, a gente fala, que legal. Deixa eu perguntar. Aí a gente aproveita e pergunta, entendeu? Eu aproveito e pergunto, como é que vocês estão fazendo, sei lá, para resolver esse problema aqui na transmissão? E eles vão e falam. Que é uma coisa engraçada, assim. Independente do tamanho da igreja, muitas vezes os problemas são muito parecidos.
Muito parecido. Então, um problema que uma igreja pequena pode estar tendo, uma igreja grande também tem. Só que a igreja grande, às vezes, já tem a solução para esse problema. E aí a gente fica um pouco com vergonha de acessar esse pessoal maior e tentar, sei lá, descobrir... chegar a uma solução, descobrir... Mas, assim, na verdade, a ideia desse podcast, do Oitava Tech também, é muito nesse sentido, né? Da gente abrir essa porta e ajudar. Isso. Né? Por exemplo, nós percebemos na pandemia que alguns pastores, pessoas de outras igrejas, vieram até a Oitava Sim. em busca de ajuda nessa área. A ideia do Oitava Tech foi até essa também. De nós se colocarmos à disposição para ajudar até outras igrejas que precisam desse recurso e não conseguem ou têm uma certa dificuldade. Para uma igreja que queira começar a investir nessa área, transmissão online, no digital, o que você acha qual que seria aí o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é definir o que ela quer fazer com a transmissão, tá? Porque necessita ter investimento, né? Se você quer começar para ver como é que faça com um computador e um webcam, sabe? Transmite lá pro YouTube e vê como é que vai ser, como é que você vai achar disso. Porque realmente exige investimento, é tudo muito caro mesmo. É tudo muito caro. Equipamento dessa área é caro, a gente sabe disso. Então, acho que o primeiro passo é você chegar no conselho da sua igreja ou no pastor e conversar. Primeiro, entender, vale a pena a gente transmitir? A gente vai ter gente transmitindo? Porque tem muita igreja que transmite. Muita igreja hoje, que transmite. Ainda mais depois da pandemia. Muita. Você abre nós que trabalhamos nesse mundo, né? Então, o algoritmo do nosso YouTube já aparece em todas as igrejas, né? E a gente vê que é muita igreja mesmo que aparece, que faz a transmissão. Às vezes são 3, 4, 5 igrejas online, ao vivo, ao mesmo tempo. Mas aí eu te pergunto, qual seria um diferencial numa transmissão, assim, que você vê assim e fala, nossa, isso aqui pra mim, ainda que seja simples, mas seria um grande diferencial. O que você acha que atrai a atenção das pessoas na internet em relação à igreja? Então, aí eu vou seguir a linha aqui, ó. Você tem que definir o que você quer transmitir. Porque se você vai transmitir para o membro que não pôde vir, é um tipo de transmissão. Um tipo de investimento. Se você vai transmitir só para registrar, é outro tipo. Às vezes, por exemplo, se for só para registrar, às vezes nem compensa você usar a câmera. Às vezes, se você quer só registrar a palavra ali, grava só o áudio. Você pode gravar. Exatamente. Se você quer transmitir para um cunho evangelístico, para evangelizar, para ocupar um espaço na internet e para trazer pessoas para a sua igreja, é outro investimento, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feito com excelência, não importa para qual público que é, né? Se você vai fazer para um contexto mais de evangelismo, de querer chamar a atenção, você tem que equiparar com a qualidade de transmissão de diversas coisas que tem no mundo secular. Então você tem que estar pau a pau ali. No mundo secular. Exatamente. A sua referência tem que ser, sei lá, a transmissão de um programa de TV mesmo, sabe? Porque para a pessoa mudar, tô vendo aqui, olha que legal, escuta essa igreja aqui. Aí vê uma imagem ruim, uma qualidade de som ruim, e tem um programa lá, um The Voice, sei lá, com uma qualidade muito melhor. Eu percebo que as igrejas hoje estão tentando realmente assim, trazer esse lado profissional, né? Algumas colocam iluminação, fumaça, faz uma estética como se fosse um show. Sim. Né? Mas não é tudo. Mas não é tudo. Não. Mas assim, você coloca essa estética na igreja, mas com qual objetivo? O objetivo seria o quê? Colocar uma cara mais profissional no ambiente e transmitir isso para quem está em casa, ver algo, como você disse, parecido com o secular? Ou você acha que isso é indiferente, que não faz diferença alguma? Como que você analisa esse comportamento da igreja hoje? Que agora o pessoal tá querendo se profissionalizar, botar luz, botar transmissão, botar não sei o quê. E aí? Que você... Profissionalizar uma transmissão não é pintar a igreja de preto e colocar a luz colorida. Não é isso. Né? O investimento em iluminação é adequar a iluminação do templo, por exemplo, para você ter uma transmissão de qualidade. Não precisa de piscar a luz, apagar a luz e ficar só um foco lá no pastor, em quem tá pregando, ou então no ministro de louvor. Não é necessariamente isso.
Mas é você dar atenção e fazer o investimento necessário para você ter um padrão de excelência. Na verdade, o primeiro erro que as pessoas cometem, acham que transmitir o culto é só eu colocar uma câmera ou várias câmeras, né, e transmitir isso para a internet. Não é. Não é só isso. Você tem que entender, se o meu culto vai ser transmitido para a internet, então eu tenho que mudar algumas coisas que vão afetar o presencial também. Na parte técnica, eu preciso de ter uma mixagem de som específica para a internet. Eu preciso de refazer a minha luz toda do templo para eu poder atender a internet e o presencial também. Agora, eu acho que isso é tudo muito importante, essa parte técnica. Mas eu coloco em primeiro lugar eu entender que eu estou transmitindo para a internet também. Por isso que eu falei, se eu só vou transmitir o meu culto para quem está em casa, é uma coisa. Se eu só vou transmitir para quem não veio, é outra. Se eu vou transmitir para ter um alcance evangelístico na internet, eu tenho que pensar nesse culto também para a internet, porque existem especificidades próprias. E aí até sai da nossa alçada como técnico, porque vai entrar em questão de liturgia, em questão do formato da palavra, entre outras questões. No caso, tem que ter um alinhamento da equipe técnica da igreja com a parte litúrgica, que normalmente são os pastores que produzem. Então tem que haver um alinhamento entre ambas as partes. E aí, eu queria te perguntar o seguinte. A partir do momento que a pessoa identifica, porque você tem que fazer uma análise do que você quer fazer, né? Um perfil, eu vou falar com quem está em casa, vou falar com quem não veio, vou falar com quem não costuma vir, vou falar só com quem é presencial. Como que você acha que tem que ser uma transmissão ideal? Porque como está sendo transmitido, normalmente você está falando com o público que está em casa. Então, como que você vê? Como que seria essa transmissão ideal, assim, que você acha que seria um perfil bacana, assim, que iria atender tanto a necessidade da igreja de passar a mensagem, como da pessoa que está recebendo? Quando a gente começou a transmitir aqui, foi por volta de 2012, que a gente começou a transmissão aqui. E a gente transmitia para quem não podia vir. Então a gente colocava uma câmera no meio do templo ali, uma no lado, 2 câmeras, 3 câmeras, e só filmava o que estava acontecendo ali, né? Isso ficou um bom tempo. A partir do momento... E aí coincidiu também com a pandemia também, a entrada da pandemia. O momento que a gente... Pouco antes de entrar na pandemia, a gente entendeu que a gente precisava de dar uma atenção especial para esse público que estava na internet assistindo o culto. Então eu tenho que colocar momentos de interação com quem está na internet. Eu tenho que... até a maneira como eu filmo muda também, né? Porque quem tá na internet quer sentir que tá aqui. Então a maneira como eu filmo tem que ser diferente. Isso é interessante, hein? Sim. Qual que foi a pergunta que você fez que eu perdi? Não, é exatamente isso. Aí houve essa mudança na verdade, a gente tomou esse conhecimento, né? Então a gente conversou com os pastores e falou, pastor, nós temos que interagir com quem tá na internet. Você tem que ler pedido de oração de quem tá na internet, no chat. Pode ler no tempo. Tem que Durante a transmissão, né? O culto tá acontecendo no presencial, mas aí você tira um tempo para ler. Isso, nesse formato meio híbrido, né? Híbrido. Por exemplo, vamos pegar 2 exemplos de igreja grande que fazem isso com excelência de fora, né? Tanto a Life Church quanto a Elevation, que é uma referência bem bacana na questão técnica também. Eles têm 3... Eles transmitem um culto, mas eles têm de 3 a 4 transmissões diferentes do mesmo culto ao mesmo tempo. Eles fazem uma transmissão para os telões do templo, que eu tenho que filmar. Para eu transmitir para dentro do templo, eu transmito de uma maneira para o telão. Eu filmo de uma maneira. Eu escolho as câmeras, algumas câmeras eu não vou escolher, porque eu estou fazendo não é uma transmissão, né? Eu estou fazendo telão. Então, não faz sentido, por exemplo, nesse tipo de transmissão, eu colocar um plano geral da igreja aberta, por exemplo. Entendeu? Eles fazem uma transmissão só para a internet. E eles fazem uma transmissão são 3, né? Multi-site, porque a igreja deles, ela se reúne em vários locais, mas eles assistem uma transmissão só nesses locais também, no momento da palavra, por exemplo. Então, são 3 transmissões diferentes do mesmo momento, do mesmo culto. Todas elas acessando as mesmas câmeras, mais o diretor de imagem, um diretor de imagem para cada uma. Por quê? É isso que eu falei, né? A maneira como eu filmo vai mudar. Então, para quem tá no templo, eu não preciso de dar a sensação de imersão para essa pessoa. Essa pessoa quer olhar pro telão e quer ver o pastor grande lá no telão. Então, o ideal seria haver esse tipo de treinamento, né? Se a igreja tem uma equipe
com cinegrafistas, com uma equipe que faz a direção de imagem. Uhum. É legal essa equipe estar alinhada e pensar nisso. Sim. E aí eu te pergunto, o que você acha que vai ser da igreja, no geral, nesse mundo online, daqui a 5, 10 anos? Você acha que padrão que isso vai alcançar? Eu acho que a pandemia caminhando para o seu final, muita igreja que transmite vai deixar de transmitir, porque vai deixar de se justificar. Para outras igrejas que entendem que ali é um campo missionário, que a presença nesse meio digital é importante, elas vão continuar. E aí vai necessitar que ela faça mais investimentos, porque cara, a gente acaba caindo numa questão de concorrência também, né? Eu acho que a gente deu um passo na pandemia que não dá para voltar atrás mais. Entender a comunidade cristã na internet como como parte da igreja, não como... É isso, né? Não é um público que não pôde vir no templo e que não tá vindo no templo por questão da pandemia. Eu percebi, por exemplo, na pandemia, você citou a Elevation, né? Uhum. Eu percebi que durante a pandemia eles fizeram uma revolução mesmo na sua parte de transmissão. E o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, praticamente a pandemia já acabou. Os templos voltaram a ficar cheios. Uhum. Mas a estrutura que eles montaram durante a pandemia manteve-se. Porque eles entenderam que existe também agora um público online. Existem cristãos, embora a gente saiba que a igreja ela é presencial, mas existem pessoas que foram alcançadas nessa pandemia por meio da internet. Então, algumas igrejas, ou pelo menos eles, não quiseram abrir mão dessa estrutura e continua fazendo da mesma forma. Mas eu acho que isso é mais pra gente, porque eles já entendiam isso. Essas igrejas lá fora já entendiam isso. Tanto que, quando teve o início da pandemia, a gente participou de uns 3 ou 4 painéis com a igreja do mundo todo para conversar sobre essa questão. O que a pandemia vai alterar. E em nível de estrutura, foi mais adaptar a ausência do público, não existir o público. Então, algumas alterações no sistema de iluminação e no posicionamento das câmeras, do que um investimento para abraçar, porque já existia essa estrutura, já existia essa compreensão de que a igreja online faz parte da igreja mesmo, não é só uma galera que está assistindo o culto ali. Exatamente. Isso já existia nessas igrejas, então eles não vão voltar atrás mesmo, entendeu? É só seguir, né? Na verdade, a pandemia evidenciou muita coisa. Pra gente que entrou no meio disso tudo e enxergou isso, aí que a gente tem que pensar que investimento que a gente vai fazer. Por isso que eu acho que as dúvidas e os questionamentos são muito maiores do que o investimento técnico. Eles são de nível de planejamento mesmo, sabe? A igreja é presencial? É presencial, mas ela também é online agora. Exatamente. Né? A igreja é presencial e se tornou online. Online também. Porque existem milhares e milhões de pessoas nas comunidades de rede social. E é muito legal a gente perceber igrejas que entenderam isso e estão trabalhando isso. Existe a própria Elevation mesmo, a gente está citando aqui toda hora. Mas assim, eu vi uma comunidade que eles criaram dentro do Facebook. Então, assim, muitas pessoas que às vezes não teve nem condição de ir até lá estão se tornando até membro dessa igreja por meio das mídias sociais. Então, assim, você acha que é possível ter a igreja online casada, juntas, andando paralela com a presencial? Eu acho que a partir do momento que você acredita que essa igreja online exista, você tem que ter ações para fazer com que ela não fique só no online. Eu concordo que a gente tem que ter algumas coisas presenciais. Até porque eu acho que a interação, a comunhão online, ela não é completa. Não. Né? Então, ao invés de rejeitar isso, a gente tem que entender como que eu trabalho as especificidades disso. Né? Não tem como você batizar a pessoa online. Online. Não tem como você batizar a pessoa online. Você tem que... Eu não tenho que ir até ela, né? Seja pro pessoal batista levar uma bacia, uma banheira, seja pro pessoal presbiteriano
Aspergir a água. Isso é uma especificidade desse público. Porque a igreja, na verdade, na sua essência, no que está na palavra, é a comunhão, né? A comunidade de pessoas. Então, a igreja são uma quantidade de pessoas que se reúne, que se ajunta para buscar a Deus. Ali é uma comunhão, uma comunidade, e aí se forma a igreja. O problema, Alisson, é que a gente está muito preso no conceito de que igreja é essa estrutura física aqui. Eu não digo estrutura física, a igreja não é templo, mas a igreja são as pessoas. Sim, se eu tenho um membro, uma comunidade de membros, eu tenho, sei lá, 10, 15 membros em Brasília, da Oitava, por exemplo. Eu não tenho que mandar um missionário, um pastor, para começar a pastorear esse pessoal lá? Lógico. Não é? Verdade. Eu tenho que treinar alguém desse pessoal lá para pastorear eles, Isso. começar... Sei lá, é uma futura igreja que pode crescer, deixar de ser só um grupo de membros da Oitava lá e virar uma oitava igreja lá, por exemplo. Então você acha que o online, ele pode ser utilizado então como o quê? Como uma ferramenta de evangelismo? Como uma isca para atrair pessoas e depois se formar uma igreja? Eu acho que tem isso. E eu acho que tem gente que vai ficar só no online mesmo também, tá? Eu acho que tem gente que vai só ficar no online também. Eu acho que a gente tem 3 públicos diferentes ali na internet. Eu falo por mim. Eu assisto pregações de outras igrejas e transmissões de outras igrejas. Como... Pra eu assistir mesmo, pra ver a palavra. Eu gosto da palavra do pastor fulano de tal. Vou assistir, olha, vai ter um congresso super legal sobre o assunto tal. O Congresso de Jovens da Elevation, por exemplo. Musical de Páscoa da Central Church lá. Não, vou assistir. Muito top. Super legal. Mas eu sou membro daqui. A minha igreja local é essa daqui, né? Oitava aqui em Belo Horizonte. Então eu congrego aqui, eu dou meu dízimo aqui, eu, né, tomo a ceia aqui e tal. Não vamos nem entrar em questão de ceia, porque tem igreja que faz ceia online, tem igreja que não faz. Aí não cabe a nós. Mas a minha igreja local, a minha igreja é aqui. Mas eu assisto outras igrejas online. O outro público é aquela galera que o pastor Jeremias, inclusive, com o pastor Hernandes no Sala de Prosa, fala isso, né? É o pessoal que vira e fala assim, não, a minha igreja, eu vou em todas as igrejas na internet. Quem me pastoreia são os vários pastores que estão na internet. Não, isso aí é furada. Não, é furada. Por quê? Porque não tem uma pessoa para fazer um acompanhamento seu, você não tem com quem você possa conversar. Sabe? Você não tem uma pessoa que te conhece, porque um pastor que tá pregando na internet ali, só na internet, ele não sabe quem tá assistindo, não. Não sabe quem tá vendo. Né? Não tem o apego pessoal, né? O contato pessoal. Sim, apesar dessas igrejas grandes que têm uma presença muito forte na internet, terem pastores específicos para o online. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então tem esse público também que fala que vários pastores na internet. E tem a galera que tá ali que vira assim e fala assim, olha só, eu não estou em Belo Horizonte, mas eu quero virar membro dessa igreja. E aí? A pergunta é, como que essa igreja vai abraçar? Essa igreja vai virar para essa pessoa e vai falar assim, não, você não pode ser membro da Oitava, ou da Central, ou da sei lá o quê, porque você não tá aqui? E aí? Exatamente. A questão do online gera justamente isso. Aí Deus não colocou no coração dela ser membro da nossa igreja? Exatamente. Então eu tenho que me virar para conseguir atender essa pessoa. Exatamente, porque a partir do momento que você se coloca a cara na internet, a igreja coloca a transmissão, coloca a cara na internet, ela tem que entender que ela está sujeita a esse tipo de situação. Sim. De receber esse público pela internet. Por isso que o problema não é técnico. Entendeu? Assim, as questões técnicas vão existir. E aí é alinhar a expectativa com a realidade, né? O que eu quero fazer, o que eu consigo fazer. E o que eu posso fazer, vamos dizer assim, né? Então, eu não vou fazer... Sei lá, comecei agora, eu não vou conseguir fazer uma transmissão como se fosse Não vai. Uma Hillsong, por exemplo. Né? Ali tem investimento, anos de investimento, né? E profissionais. Então, eu tenho que alinhar a minha expectativa. Agora, a partir do momento que você alinha a sua expectativa, você quer investir? Não vou investir. Começa a crescer, beleza. Eu posso ter quantos equipamentos for necessário, eu posso ter uma emissora de televisão dentro da minha igreja, mas eu posso, mesmo com toda essa formação técnica e equipamentos aqui, eu posso não estar atendendo a pessoa que está online. Eu não posso estar atendendo a igreja online, porque eu não vou atrás dela, porque eu não tenho ações
que vão partem da atrás minha dessas liderança, pessoas. que partem do pastoreio mesmo. Eu não tenho ações para cuidar dessas pessoas online. A gente é só uma ferramenta. A parte técnica é uma ferramenta. Ela abriu o mundo. Entendeu? Aham. Eu posso ter um membro, sei lá, do outro lado do planeta. Como que eu vou cuidar dele? Eu preciso de ter. Ele vai ser membro mesmo? Então eu tenho que, sei lá, o pastor tem que entrar toda semana, conversar com ele no Zoom, sei lá. Você entendeu? Tem que ter esse tipo de ação. E isso não cabe a nós, porque a gente tá trabalhando com a ferramenta. Uma ferramenta que eu acho muito legal também, que eu já vi sendo usada em transmissão, é o que você falou do Zoom, né? Esse pastor, essa igreja online, ela pode trabalhar com essa parte. Sim. Por exemplo, os membros que estão em casa assistindo, no final do culto, no término do culto, pode haver aí um pós-culto e ter um contato com essas pessoas por meio do Zoom, uma sala, né? Uma sala que essas pessoas vão acessar e vão ter um contato mais pessoal com um líder ou alguém que é responsável, um pastor online ou um líder de célula, né? Inclusive, você é líder de célula aqui, Sim. né? Como é que chama a sua célula? Romanos. Romanos? Isso. Da Bíblia? Romanos. Que isso? E aí, como é que tá lá na célula? Tá bacana. A gente já tá voltando pro presencial, né? Mas a gente ficou um tempo fazendo online. Um bom tempo fazendo online. E aí, isso abre a cabeça da gente para algumas coisas. Por isso que, por exemplo, eu falo, vou repetir aqui. Transmitir por transmitir o meu culto, às vezes não compensa. Porque eu vou ter que montar uma estrutura muito grande para fazer Mas isso. você usou do seu conhecimento técnico de comunicação para fazer a transmissão da sua célula? Sim. Ah. Aí, o que a gente faz? É porque, aí, por exemplo, às vezes a minha igreja já tem 15 membros, que eu falo assim, 15 membros é mais ou menos uma célula nossa, às vezes. Aham. E aí eu falo, poxa vida, o pessoal quebrando a cabeça pra transmitir, mas às vezes o culto dela pode ser feito todo pelo Zoom. O irmão toca o violão, desliga a câmera, desliga o som, o pastor vai e prega, por exemplo, e ora. Aí o culto tá acontecendo, o culto tá né? acontecendo, exatamente. Na nossa célula, quando a gente tava fazendo transmissão online, o que a gente fazia? Uma coisa legal que a gente fazia, o líder tava lá ministrando, dando a lição, quando a gente ia fazer a leitura bíblica, eu espelhava a tela do meu celular no Zoom, com a passagem bíblica, por exemplo. Então todo mundo tava lendo junto. Acompanhando junto o que você estava lendo. É uma coisa muito simples. Você espelhou a Sim. tela do celular no Zoom. Sim. O Zoom é um recurso muito bom para Sim. fazer esse tipo de reunião, de ajuntamento, né? Sim, sim. E aí a ideia dele é as pessoas poderem interagir, né? Aham. E conversar. Se eu não quero ter isso, aí não justifica também usar o Zoom, pagar o Zoom, sei lá, fazer o quê, né? Entendi. Por isso que transmitir, fazer essas ações via internet, essa igreja online, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter a meta dela traçada, onde que ela quer chegar. Transmitir por transmitir não se justifica. Eu estar na internet por estar na internet não justifica. Essas igrejas grandes, elas têm um objetivo. O meu objetivo é atender o membro que não pôde vir, então isso vai traçar, vai orientar as minhas ações para uma coisa. O meu objetivo é entrar e evangelizar nesse meio. Tem igrejas que é bem legal. Por exemplo, eu acho que ontem você havia me mostrado uma igreja internacional, que eu até esqueci o nome, acho que é Broadway Church, no Canadá. Que eu achei interessante porque eles fazem um culto online. Tipo, se eles transmitem o louvor ao vivo, Sim. o que me pareceu ali, transmitiu o louvor ao vivo. Aí teve aquele momento de ofertas e dízimos, mas aí já foi um momento gravado. A palavra é exclusiva. A palavra é pra quem tá online. exclusiva para quem está em casa. Sim. Que é uma coisa muito inteligente, porque se você está na internet, está falando com quem está em casa, Na internet, então né? a sua linguagem tem que falar com quem está em casa. Você não precisa, por exemplo, ficar 2 horas transmitindo um culto inteiro ou mostrando o que está acontecendo no templo. Você pode interromper um momento ali e focar aquela transmissão, aquela palavra para quem está em casa. Sim, de novo, né? É isso de entender o meu público, entender o que eu quero fazer. Porque eu não consigo transmitir um culto de 2h30 na internet. As pessoas vão sair, as pessoas vão cansar. Vão fazer outra coisa, vai arrumar a casa, vai fazer comida domingo. Não vão ficar dedicados. Não justifica. Né? O meu culto tem que ser pensado. Se eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então eu tenho que, não falo atrapalhar, mas ajustar o culto presencial para atender também quem está na internet. Atender também. Agora, se eu vou fazer um culto específico para a internet, a gente teve experiência aqui. Quando teve o lockdown na cidade, quando a gente não podia ter gente aqui no templo, a gente fazia o culto só online. O nosso culto só online dava mais ou menos 1 hora de duração. Exatamente. Com louvor e palavra.
Dava 1 hora de duração, exatamente. E o culto, quando tem público presencial, ele vai para mais de 1h30. Né? Uhum. Então, os públicos são diferentes. Se eu vou fazer essa igreja, por exemplo, ela fazer essa transmissão específica para quem está na internet, é muito bacana. Porque eu tenho um engajamento e um retorno melhor. Mas, de novo, eu te garanto, a palavra lá vai durar cerca de 30 minutos. Não vai durar mais do que isso. Exatamente. Porque eu não consigo reter esse público na internet. Eu Ficar tenho que 1 entender isso hora. também. Eu tenho que entender isso também. Tem Né? que abrir a mente para entender esse público, entender o que está acontecendo para você conseguir avançar dentro Sim. dessa área. Sim. Porque se a liderança da igreja, ou o pastor, ou as pessoas que estão ali à frente, os líderes e tal, não conseguir entender como esse mercado da internet funciona, Uhum. eles vão ter dificuldades. Alguns vão até desistir. Sim. Então, Por isso que eu acho que quando a pandemia acabar, muita gente vai sair. muita gente vai desistir. Porque são as pessoas que entenderam que não, eu tô ali só pra atender esse período que as pessoas não podem vir e que tem muita gente que não tá vindo no tempo. Depois disso, não me interessa mais. Né? Vai ter aquele pessoal que acha que vai ficar ali, que vai chegar a 15 mil pessoas ao vivo por culto, que nem a gente chega nisso. E muito pouquíssimas igrejas chegam nesse número, Uhum. né? Que vão tentar, mas não entendem que tem que ser feito investimento. Aí gera frustração, né? Agora, você que já está há bastante tempo nessa área, como que você pensa, ou como você vê que a igreja deveria avançar, usar a tecnologia, o mercado digital, em favor do evangelismo? Ok. O que você acha que deveria de ser? Você acha que deveria de ter programas evangelísticos na internet? Você acha que deveria de ser usada alguma ferramenta? Como que você analisa assim? Se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse o pastor Jeremias, se eu fosse o presidente do Conselho da 8ª Igreja, como que você trabalharia a tecnologia em favor do evangelismo? Muito bem. Ó, eu vou dar uma volta, mas você vai entender que eu vou para justificar e para a linha de raciocínio. Ó. Vai dar uma volta e eu põe volta nisso. Vamos lá. Quando a televisão estava começando, não começando, né? Nos anos 80, anos 90, nos Estados Unidos, muitas igrejas começaram a ser donas de canais de televisão. Canais, Transmitindo- Aconteceu isso aqui também. Aqui nós temos algumas, né? Tem aqui em Belo Horizonte, tem a Super. Tem umas aí, comprou televisão grande aí. Vamos lá. A Igreja Universal isso. tem a Record e ela Tem. transmite os cultos dela pela Record. O R.R. Soares tem um pedaço na Band. Tem um pedaço na Band, na Rede TV. A 8ª já teve transmissão na Band aqui na Band Belo Minas, Horizonte, na Band local. Minas, isso. Durante as manhãs de sábado, com cada dia um programa. Aí tem a Rede Super, que é da Lagoinha aqui. Rede Bênção também teve, acho que a Bênção acabou. Enfim, Acabou. as igrejas ocupando esse espaço da televisão, aberta ou fechada. Produzindo conteúdo, Uhum. né? Só que aí a televisão tá passando por um momento de mudança do que é a televisão, esse acesso ao conteúdo. Porque a televisão era um canal para acessar um conteúdo. Uhum. E a Hoje internet? você acessa conteúdo em qualquer A canal. internet, né? Nós temos vários serviços de streaming aí. qualquer coisa. Beleza. Então, e isso barateia a distribuição do meu conteúdo, porque a internet trouxe isso, né? Ela barateou a distribuição desse meu conteúdo. E o alcance, e multiplicou o alcance, né? Porque uma rede de televisão só aqui em Belo Horizonte é uma coisa. Uma rede de televisão aqui em Belo Horizonte para ser assistida lá na China, não vai conseguir porque a China tem censura. Mas em outro país, no Japão, uma volta muito maior. Mas pela internet, essa pessoa conseguiria assistir. Então a internet, ela fez o quê? Ela barateou muita coisa e ela deu acessibilidade. A presença da igreja na internet, né? Com conteúdo, na produção de conteúdo. Eu não acho que a gente tem que se limitar à transmissão de culto. Transmissão de culto é uma coisa. Uhum. É uma coisa. É só um braço, só uma ferramenta. É uma coisa. É uma. Uma coisa. Exatamente. A gente tem que produzir conteúdo. Seja ele de variedades, seja ele entrevistas, seja ele algo mais artístico. Tem alguma igreja hoje que tem uma referência assim? Que você olha assim... Que produz conteúdo? Que produz conteúdo cristão, mas assim... O que eu penso? Eu acho, assim, é a minha opinião, não sei.
Mas esse negócio, assim, a igreja vai fazer um conteúdo para falar do evangelho. Sim. Mas tem igrejas que produzem esse conteúdo e o conteúdo fica muito religioso. Sim. E principalmente para quem tá. Quem não vem à igreja, quem não é cristão. Existe a possibilidade da pessoa criar um conteúdo para passar uma mensagem evangelística e não ficar algo tão religioso, tão assim que a pessoa já troca o canal e fala, ixi, isso é de igreja. Tem como fazer isso? Tem. A grande experiência disso é o The Chosen. Você já ouviu falar do The Chosen? Já, aquela que série. É o seriado do Novo Testamento, né? Uhum. Ele é a obra financiada coletivamente, o que teve o maior financiamento coletivo de todos os tempos, que já conseguiu arrecadar a maior quantidade de fundos. É um conteúdo, é uma série, né, baseada na Bíblia. Se você for pegar por isso, quantos filmes, livros e séries são baseados em livros, né? Se você for considerar a Bíblia só como um livro. Mas não como a a palavra de produção Deus. do The Chosen é uma qualidade absurda, né? Mas algo, porque assim, bem eles profissional. entendem que eles estão competindo com quem? Eles estão competindo com Netflix, com Amazon, com Disney, né? Eu posso produzir conteúdo como se eu fosse um youtuber. Né? A gente tem várias pessoas que produzem conteúdo nesse estilo. Douglas Gonçalves, Jesus Copy, né? O próprio Lucinho. Eles produzem conteúdo ali no YouTube. Mas é aquele tipo de conteúdo ali. Tem gente que acessa aquilo, tem gente que não acessa aquilo. Né? Mas ali já tá carimbado, é crente. Exatamente. Né? E isso pode ter resistência, pode gerar resistência. Eu falo que desculpa, o The Chosen é legal porque é um seriado sobre uma história. É uma história. Né? A priori, quem não conhece a palavra de Deus vai ver encarar aquilo ali como uma história. Vai enxergar como uma história estética, o movimento. Mas já diminui uma resistência inicial. Já diminui uma resistência. Agora, eu posso fazer diversos programas sobre diversos assuntos que eu vou estar ali tratando sobre uma cosmovisão cristã. Um grande exemplo que a gente tem é as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Exatamente. E um exemplo antigo. Você tem o livro. O livro. E você tem o filme. E agora, não sei se vai virar seriado, enfim. Você tem ali, a palavra de Deus está sendo falada ali. Né? E quantas pessoas assistiram aquilo, Os leram... valores que são passados são valores cristãos. Sim. De uma forma lúdica e não tem uma cara religiosa. Não. Mas aí que tá um pulo do gato. Porque Hollywood... ela é majoritariamente judeus, formada por judeus. Então, a difusão dos valores deles é toda feita através do cinema. Né? E parte do que a gente compartilha de valores com eles, a gente vê em vários filmes, né? Sei lá, os conceitos de certo e errado, essas coisas todas. Quais filmes, assim, você que é cineasta, que você já observou que tem essa pegada que passa valores cristãos, mas que não tem aquela visão religiosa? Tem alguns filmes. Gente, o próprio Super-Homem, ele é uma analogia total a Jesus Cristo, Super-Homem? né? É o Super-Homem, né? Se você pegar aquele filme do Zack Snyder, sem ser a Liga da Justiça, o primeiro, o Homem de Aço, né? O Homem de Aço, o Homem de Aço. Ele tem vários, a construção do filme, eles têm alguns enquadramentos todos que fazem alusão a Jesus, ao Super-Homem, Jesus, o Salvador, a questão da morte na cruz, tem várias cenas e sequências, todas fazendo esse tipo de conexão. E eu nem sei se o Zack Snyder é crente ou não, enfim, não sei. Mas tá ali. Né? Você tem outros filmes, filmes que vão tratar sobre temas, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Tem Até o Último Homem, que é um... Até o Último Homem, é um diretor católico, né? O Mel Gibson, eu acho que ele é católico, né? Que dirigiu A Paixão de Cristo. A última versão da Paixão de Cristo, que as pessoas ficaram chocadas, né? Então, assim... Agora, a gente tem que entender também que é uma interpretação daquela história. Todas essas questões... Igual o The Chosen, por exemplo. Eu estava assistindo o episódio ontem, e aí eu entrei em alguns sites que eu entro de discussão, e eu vi o pessoal reclamando, que o pessoal tá escrevendo da direita para esquerda, mas escreve da esquerda para direita, que não sei o quê, que tá errada a roupa, que não tem exatidão histórica. Eu falei, gente, para começar... Eles estão falando em inglês. Eles não estão falando, sei lá, os idiomas originais. Entendeu?
Então, eu tenho que aceitar algumas coisas. Você não aceita que, sei lá, quando teve Velozes e Furiosos gravado no Brasil, você não aceita que eles falam português com sotaque mexicano? Exatamente. E você não reclama disso? Verdade. Né? Tantas representações, tantas coisas que são gravadas em vários lugares, você não aceita tantas coisas que não são compatíveis com a realidade? Poxa vida, você não aceita que existe um soro que dá pro Capitão América, o Capitão América não fica fortão, você não aceita aquilo ali pra aquela história, pra aquela representação que eles estão querendo passar ali? Então, calma aí, vamos entender também que, às vezes, você tá utilizando recursos artísticos para contar uma história. Você não pode cometer gafes absurdas, né? Uhum. Mas você tem uma licença poética para tratar aquele tema ali. Isso para questões, para conteúdos mais artísticos, né? A gente tem que se desprender dessa questão. Porque ter uma exatidão absurda histórica, eu não vou conseguir, gente. Não dá. Você acha que, de forma evangelística, conteúdos poderiam ser produzidos envolvendo essa questão da cultura, Sim. da arte, documentários? Eu acho que o Brasil, em termos de evangelho, é muito pobre em relação a se usar de recursos culturais, né? Estilos de música, estilos de roupa, filmes, documentários, séries, que não tem aquela cara religiosa, mas que ali dentro vai conter valores que têm referência cristã. Você acha que o Brasil, as igrejas brasileiras precisam avançar mais nessa questão? Eu acho que a gente tem que mudar a ideia. Tem um filósofo que chama Huckmacher. Ele tem um livro pequenininho que chama A Arte Não Precisa de Justificativo. Muito legal, recomendo todos a lerem. E aí, dentro dessa discussão e desse livro e as coisas que a gente pensa depois, existem duas coisas. Existe uma arte cristã, um conteúdo cristão, e um conteúdo ou uma arte feita por cristãos. Tudo que, aí a minha opinião, tudo que é uma arte cristã, ela já tem uma estética própria, ela já tem uma cara própria. E é isso, pra mim, que vem essa questão. Às vezes ela cria barreiras, né? Um filme de crente. Aí todo mundo, normalmente, filme de crente. O que é um filme de crente? Filme de crente vai ter o cara, aí tem um momento que o cara ora. E aí acontece tudo de errado na vida dele, igual tem aquele quarto de guerra. Acontece tudo errado, aí a pessoa vai orar, aí trai a esposa, não sei o quê, é fogo. Filme de crente. É filme de crente. Agora, você tem um filme, aí vamos citar um exemplo, um filme feito por cristão, seria As Crônicas de Nárnia. Você tem a diferença. Às vezes a gente não precisa de mais de filmes e programas de crentes, para crentes. Às vezes a gente precisa de coisas feitas por crentes. Por cristãos. O cristão não vai ir contra os seus princípios quando ele for produzir um conteúdo. Mas um cristão fazer um conteúdo, é isso, né? Ele não vai contra os seus princípios e os seus valores, mas ele vai fazer uma coisa que não é um conteúdo com cara de crente, né? Vamos dizer assim. Eu acho que esse exemplo de um filme de crente pro As Crônicas de Nárnia é bem interessante. Porque é isso. Eu vou fazer uma coisa gospel. Né? A música gospel tem uma cara. Filme gospel tem uma cara. Eu percebo, por exemplo, até na própria música, cantores que adotaram estilos musicais diferentes. Um exemplo que hoje não está mais tanto em voga assim, né? Por conta de situações, eu não vou comentar aqui. Mas, por exemplo, a gente já teve o exemplo do Thales Roberto, que cantava um black, um soul, hoje com tem aquela preto voz, no tem branco. preto no branco. Preto no branco nem sei se tem mais. Tem, mas acho que tem. Nem ouço mais. Mas o Thales, eu lembro que foi uma coisa assim, bem diferenciada, porque ele tem a voz black, soul. Ele trouxe algo da cultura, até secular, da cultura do mundo mesmo, né? Secular, do mundo, que a gente vive no mundo, a gente não vive em outro planeta. Então, ele trouxe essa veia artística da cultura black, soul, introduziu isso no meio cristão e ficou uma coisa legal. Deu muito sucesso, deu muita audiência, foi até parar na Globo, fez vários programas lá e tal. Então, assim, quando eu percebo que o crente, o cristão, tem essa dificuldade de investir mais nesse papel de colocar a coisa cultural que está disponível
A favor do evangelismo. A gente não faz... É isso, né? A gente não produz conteúdo por produzir. Ultimamente, a gente produz conteúdo crente e a gente não produz conteúdo. Exatamente. A gente precisa de produzir mais conteúdo e menos conteúdo crente. O cristão produzir conteúdo. Sim, e não conteúdo crente. E não conteúdo crente. Aí vem as discussões. Mas essas músicas que o Thales fazia não são congregacionais. Aonde que tá escrito que toda música feita por cristão tem que ser congregacional? Não precisa. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Só tem inspiração, escreve uma música. Porque se a gente tivesse esse tipo de pensamento, a gente tá fadado a fazer transmissão de culto e videozinho de... Não tô debochando. Mas vídeo de devocional. E tá preso a isso. A gente precisa de expor o nosso ponto de vista e a nossa cosmovisão na internet. A gente precisa de entrar em temas mais complexos. A gente precisa de falar de por que nós não podemos fazer um programa falando sobre política? Por que nós não podemos fazer um programa falando sobre... sexualidade? Teve um seriado agora super... WandaVision falou sobre luto. Por que nós não podemos fazer um conteúdo falando sobre luto? É interessante, o WandaVision realmente... A Wanda, no caso, a Feiticeira Escarlate, né? Teve uma perda muito grande. E aí ela se fechou dentro de uma bolha. Olha que interessante isso. E ela criou o próprio mundo dela dentro dessa bolha. Ali tá de forma lúdica, porque é uma série com heróis. Mas existem muitos jovens e pessoas que estão nos acompanhando agora que estão vivendo assim. O que acontece, Alisson? Pessoal de igreja, e a gente às vezes cai nesse erro, a gente constrói barreira. A gente vai e acha um absurdo um seriado desse, ter alguma coisa que vá contra algum valor nosso algumas vezes. Mas esse seriado nunca se propôs a seguir os nossos valores. Por isso que a gente precisa de mais artista, técnico, de gente cristã nesses lugares. Roteiristas, etc. Mas enquanto a gente não tem uma presença tão forte nesse pessoal, a gente não consegue ditar as regras das coisas, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente tem que rejeitar todo esse conteúdo. WandaVision trouxe uma discussão super legal sobre o luto. Sobre o luto. De uma maneira super interessante. Loki veio aí, discussões super interessantes sobre predestinação, sobre destino, sobre destino, sabe? Muito interessante mesmo. Que a gente perde muito se a gente rejeita isso e não acessa isso e nem considera discutir sobre isso, né? Quem sabe no futuro... a gente tem um produtor de conteúdo, um diretor, um roteirista, sabe? Produzindo um super-herói, que os valores cristãos estão ali, entendeu? Cristãos, exatamente. Né? E também não vai contra eles, né? Eu lembrei de um agora, gente. Isso é do tempo do Arthur Miller, que tá aqui na sala. Eu lembro do Capitão Planeta, porque o pessoal usava terra, água, fogo, mar, para falar da terra, água, fogo, mar não, terra, vento, ar, sei lá. E o Capitão Planeta, para quê? Para falar sobre sustentabilidade. Isso na década de quê? De 90. Então era legal. Quando você era criança, porque não, sai fora. Cara, você esconde a idade dele, viu, gente? Esconde nada, não. Então era legal, porque eles usavam o exemplo desse herói, e era um desenho que fazia muito sucesso, pelo menos nas manhãs da Globo, que assistiu TV Globinho, que assistiu... Nossa, tá vendo, gente? Olha só a idade do Alisson. E aí era legal, porque a ideia do desenho era mostrar sustentabilidade. Aí eu te pergunto, eles vendiam como desenho sobre sustentabilidade ou eles vendiam como desenho? Como um desenho. Tá mas a gente que pegou a ideia que era de sustentabilidade. Tá vendo? Aí o pessoal vira assim, não, que LGBTQ+, etc, blá, 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 o alfabeto todo, eles estão entrando e estão divulgando a agenda deles. As pessoas, os conteúdos que já são ditos como a favor dessa agenda, a gente nem vê, às vezes. Sei lá, tem RuPaul Drag Racing, tem vários programas aí que são programas descaradamente portando essa bandeira, a bandeira LGBTQ+, etc. Só que tem muitos outros conteúdos que não são assumidamente portadores dessa bandeira que abordam esses temas. Aborda. Você assistindo, você percebe. Você percebe. A mesma coisa se aplica a nós. A gente não teve uma barreira pra assistir um conteúdo que estava assumidamente sobre esse assunto, mas a gente assistiu um outro que
tava lá, a gente viu, olha só. A gente achou, a gente assistiu normalmente e lá dentro... Nós não estamos enganando ninguém. Lá a dentro mesma coisa se tinha aplica a um nós. Uma costume. pessoa vai ter barreira para assistir um conteúdo que é assumidamente cristão. Eu não tô falando para não ser assumidamente, mas eu falo assim, que se vende como sendo um conteúdo cristão, né? Uhum. Mas, sabe, às vezes a gente faz um programa, um produto que não carrega essa bandeira, né? Mas a pessoa vai assistir e falar, olha só, legal isso aqui. Exatamente. Né? Eu quebrei a barreira inicial, entendeu? Você quebrou a barreira Quebrei inicial. a barreira inicial. É uma ótima tática de evangelismo. Sim. Então, a comunicação, se for bem trabalhada com inteligência, ela pode ser uma ferramenta muito grande de influência, porque, como você mesmo disse, né? Está havendo uma agenda mesmo. Sim, Tudo tem agenda. Tudo tem agenda. Tudo. Não é só essa questão da diversidade sexual, Mas da LGBT, não. Alisson, e às vezes... tudo que você assiste, tudo, tem uma mensagem por trás daquilo. Sim. Né? Alguém sentou e roteirizou aquilo. Então, aquilo ali vai estar com o pensamento, com a filosofia de quem roteirizou. E às vezes, o que acontece? Eu acredito que sim, existam pessoas que elas são conscientes de que elas estão colocando uma agenda ali no conteúdo. E existem pessoas que estão só escrevendo o que elas vivem. Você entendeu? E se elas vivem alguma coisa que faz parte dessa agenda, elas vão colocar aquilo ali no papel, elas vão falar sobre esse universo, sobre esse conteúdo. Por isso que Porque eu é falo... o que elas vivem, né? Sim, por isso que eu falo que nós precisamos de mais produtores, roteiristas, artistas cristãos. Cineastas. Cristãos, porque eles vão falar do que eles vivem. Entendeu? Ok, às vezes pode ser consciente do que eles estão falando, às vezes não. Às vezes eles vão falar só do que eles vivem, e o que eles vivem, se eles vivem em igreja, eles vão falar de igreja. Mesmo que o conteúdo não seja sobre igreja. É sobre igreja, mesmo mas eles que a vão... minha história não se passe dentro da igreja, mesmo que eu não faça um filme de crente. Às vezes eu faço um filme que contenha crentes. Entendeu? Mais ou menos? Entendi. Mais ou menos. Entendi. Vocês entenderam? Mais ou menos. E aí, você tem algum projeto para desenvolver nessa área, assim? Eu gostei desse papo aqui. Tem que ter um projeto. A gente tem vários projetos, né? Eu acho que... Documentário, talvez? Programa, discussões com juventude. Sim, temos ideias sobre isso, né? Eu acho que às vezes a gente quer apressar as coisas, né? Mas, por exemplo, tem um projeto aí que tem 3 anos que ele tá amadurecendo as ideias dele, né? Um dia vai acontecer, né? Mas essas coisas levam tempo também, sabe? Eu acho assim, a gente tem que dar o tempo pra gente amadurecer a ideia, né? Quando a gente quer fazer algo bem feito. Por isso que tem que ter mais pessoas cristãs com esse pensamento. Só que tudo isso vai precisar de investimento também. Por isso que a igreja também tem que entender que ela tem que investir nisso. Não vai dar. Se eu faço só um vídeo no YouTube e eu sou um YouTuber ou um Instagrammer e faço meus videozinhos de devocional, quando eu vou passar para uma produção, a cifra muda. Muda. Entendeu? Muda muito. Então a igreja tem que entender. O que o pessoal do The Chosen lá entendeu é que eles abriram para o financiamento coletivo. Então a galera bota grana para ajudar a fazer um conteúdo que é top, é muito bem feito mesmo, sabe? Se a igreja tiver um planejamento de envolver nessa área, a igreja brasileira, querendo ou não, por incrível, por mais que você que está nos assistindo não acredite, mas eu tenho para mim que a igreja brasileira é uma das igrejas mais ricas do mundo. Claro que vai dependendo de casos e casos, situações do que é feito com esse recurso, né? Não só financeiramente, mas pessoal também. Pessoal também. Então, assim, eu tenho para mim que se as igrejas, todas elas, aqui no Brasil e no mundo, tomasse essa iniciativa numa forma coletiva, por exemplo, a gente citou o nome aqui, de uma organização, né, que a gente, as pessoas falam, ou as pessoas dizem que é a igreja, que é a Universal, por exemplo, tem uma Record, uma emissora de televisão, emissora por trás, né, que tem uma produtora que produz as novelas, e poderia... Casablanca. Isso, e poderia fazer esse tipo de conteúdo, não só ficar fazendo novela bíblica, sim, mas fazer uma novela, uma série que realmente as pessoas... Vai ser uma série comum, normal, como se fosse um filme, pode ser de ação, de drama. Sim, que mas tem valores. Que tem valores ali subtendidos e cristãos. Que vai passar uma mensagem positiva para quem está em casa. E essa pessoa vai se sentir, de uma certa forma,
impactada com isso. Uma das provas que a gente está falando, lembrei aqui agora, não sei, mas eu lembrei do Big Brother. Do Big Brother com a Juliette, né? Que ganhou o Big Brother. Não sei se ela não sei se ela é cristã. Não sei se ela é cristã. Ela me pareceu ser cristã depois que saiu da casa. Esse Big Brother a gente teve muito cristão. Não, eu não sei se ela é cristã, mas o que praticante, enfim. Eu não sei se ela é cristã. A galera que não congrega, mas nasceu num lar cristão. Isso, eu não sei se é o caso dela. Mas o que eu percebi era que quando todo mundo acusava, falava mal e dava nela e criticava ela estendia a mão para ajudar os seus próprios inimigos. Então os inimigos, as pessoas adversárias a ela, criticavam ela nas costas dela, mas quando aquela pessoa estava ali chorando, triste, sozinha, era ela que ia lá consolar os seus adversários, os seus acusadores. E isso comoveu o Brasil de uma forma tão impressionante. Nossa, ela é muito diferenciada. Mas são valores que nós sabemos como cristãos, que é o nosso papel, a nossa obrigação. Mas lá fora, no meio secular, no mundo, as pessoas acharam aquilo, que coisa extraordinária, essa mulher é especial, essa mulher é diferente. E ela ganhou o programa lá e ganhou mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Bateu recorde. Exatamente. Então, assim, não sei se ela é cristã, mas esse comportamento dela se assemelha ao comportamento de uma pessoa cristã. Sim. E ela estava dentro de uma casa ali, sendo vista pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, ou seja, se a igreja entender que há como você colocar as mensagens do evangelho dentro dessa dinâmica, dentro desse roteiro, a gente consegue alcançar muita gente que vai se sentir impactada. A experiência das telenovelas é uma experiência super válida e que deu super certo, né? Sei lá, Gênesis, essas novelas cristãs. Eu não sei. O que acontece? É porque a gente tem na cabeça... não, você vai desculpar, mas novela Gênesis... como é que é? A fruta da Eva não era maçã, era uma eu não vou fruta azul. Não vou entrar nesses... A cobra era uma salamandra. Não vou entrar nesses detalhes, não. Mas olha só. É porque a gente tem... A telenovela já vem... Ela historicamente é tratada como um subproduto de cultura. No Brasil, né? A gente tende no Brasil, a diminuir. Novela no Brasil É porque brasileiro, ele tem a síndrome do vira-lata, né? Tudo que a gente faz é pior do que as outras coisas. É mais fácil você virar e falar, eu não gosto de novela, do que você falar, novela é ruim. Entendeu? Na verdade, é até mais honesto. Eu não gosto de novela, mas eu reconheço que é um produto incrível. O brasileiro consome novela. As novelas do Brasil são exportadas e importadas pro mundo inteiro. As novelas são exportadas, importadas e importadas, as mexicanas vêm pra cá. Mas enfim, são exportadas e a galera assiste. É muita gente que assiste, mesmo num contexto de streaming, né? Tem muita novela e muita gente assistindo. A galera foi lá e pegou histórias bíblicas e transformou em novelas. E teve acesso, e as pessoas assistiram. Eu lembro dos 10 Mandamentos, né? Sim, virou até filme depois. Virou filme no cinema, muitas. E olha que legal. Mas olha, deixa eu só concluir aqui. Foram feitas, estão sendo exibidas, o público assiste, não necessariamente um público cristão, mas as pessoas estão conhecendo aquilo ali. Não tô entrando, né, se tá certo, veracidade histórica, exatidão, né, a agenda que tá ali por trás, né? Porque existem várias agendas cristãs também. Mas o espaço está sendo ocupado, está sendo feito o conteúdo. Entendeu? É o que nós precisamos fazer. Sim. Apesar de ser telenovela, né? Por exemplo, essa 10 Mandamentos que virou filme depois, a minha tia, que é uma pessoa católica, é apaixonada pela Aparecida, e ela estava no shopping, viu aquela fila no cinema para assistir o filme. E ela achou interessante, falou assim, vou entrar, vou ver esse filme aí. E ela entrou, assistiu e ela ficou maravilhada, gostou muito. A cena do mar vermelho abrindo e Moisés passando. Depois ela comentou comigo, falou, nossa, eu assisti, eu gostei muito. Ou seja, alguma coisa do evangelho ali, independente da agenda que está por trás da igreja em questão, mas ela foi lá e viu. Sim.
Então, ou seja, se a igreja trabalhar essa área, então nós conseguiríamos alcançar muita gente com muito mais ênfase, e é o que nós aqui da Oitava Tech estamos propondo a fazer. E você que nos assiste pode nos ajudar, se você quiser nos ajudar. Você pode procurar o Pedro aqui na Oitava, você pode procurar o nosso coordenador, o Wellington Rodrigues, e a gente pode junto montar tudo isso, fazer isso acontecer, escrever, conversar. E se você é de alguma igreja e você tem dificuldade nessa área da comunicação e queira receber apoio, nós podemos também apoiar. A conversa tá boa, mas eu acho que nós estamos aqui 1h35. 1h30. 38? 1h08. Ah, nossa produção tá aqui, ó. O Caio, o Vinícius ali, ó. 1h08. Então, assim, eu vou acabar aqui. Ó, a pessoa pode entrar em contato com a gente. Pode até falar, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail oitavatech@oitavaigreja.org.br. Ah, nós agora. Olha que chique. Nós temos agora um e-mail nominal. Oitava Tech. A instituição Oitava Igreja. Oitavatech, @oitavaigreja. É isso, desse jeitinho que você me Oitava Tech. Nossa, nós estamos muito bacana aqui, @oitavaigreja.org.br. Pode entrar em contato. Eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar, mandar para amigos. E nós iremos trazer mais conteúdos aqui. Você vai ver mais pessoas aqui no canal, o próprio Pedro mesmo. Nós vamos fazer aqui uns... A pessoa pode mandar temas. Eu quero saber sobre isso, conversa sobre isso, que a gente vai... Exatamente. Sim. Sugestões de temas. O que você quer saber sobre comunicação? Nós temos aqui redatores, nós temos aqui jornalistas, nós temos aqui cineastas... Nós temos aqui pessoas que trabalham com marketing, designer, editores de vídeo. O que você quer saber? É só você mandar a sua pergunta e mandar o tema, né? Sugerir um tema pra gente poder conversar aqui e te ajudar. Isso é um recado pra quem tá assistindo, escutando só pelo podcast. Agora você não é sério assim, hein? Igual você tá aqui. Mas eu tô falando, tô conversando. Não, pera aí, ó. Quem tá escutando isso pelo podcast, o podcast também tá no YouTube, e no YouTube tem outros conteúdos além dessas conversas no YouTube, aqui, né? Exatamente. E você que está no Spotify, você pode nos ouvir no carro e pode mandar sugestão também. Isso, ou em casa e tal. Agora, eu fico sério quando eu tô conversando assuntos sérios, velho. Nossa, você tá muito sério. Ô, gente, que isso, mas você não fez nenhuma piada. Esse menino não é sério. A minha água até acabou. Eu tô tomando essa água aqui, deve ter meia hora que eu tô tomando essa garrafa, essa caneca vazia aqui, show, para de drama, você nem toma água. Nem toma... Você trouxe a caneca pra mostrar que a caneca que fizeram pra você, ó, com uns bigodinhos aí. Esse é outro assunto. É outro assunto esse negócio aqui, não vai falar não. É outro assunto. Então, vambora? Vambora. Porque a gente vai ficar aqui com mais 10 minutos, né? Teletubbies? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Calma, você tá desligando aí? Calma. Ele tá mexendo gente, o Caio tá desligando aqui, ó. Manda sua mensagem pra gente, tá? Até uma próxima. Manda tchau pro público. Tchau, gente. Manda uma mensagem final. O que você gostaria de falar, suas palavras finais, suas considerações? Me sigam nas minhas redes sociais. @Pedro HC Ramos. HC Ramos, tá? Pedro HC Ramos. Tô no Instagram, Twitter. Tá bom? Famosinho. Famosinho, até arrumar minha sobrancelha aqui, É isso aí. Tchau. Siga a gente lá, siga o Oitava Tech, siga o Alisson também, tá, gente? Eu não vou fazer propaganda minha, não. Faz não? Faço não. Siga um Caio. Caio Vinícius, fotógrafo. Fotógrafo. Aliás, o primeiro podcast é o dele, tá? Vocês podem acessar lá, já tá no canal. Então, tchau. Tchau.